Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. A liturgia da Igreja celebra hoje a grande matriarca Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, uma mulher invicta, convencida, decidida a buscar a conversão do filho, pela qual rezou durante 40 anos. Alguns biógrafos divergem, diz que foi 30, 38, mas isso não é o importante. O importante é que na longa trajetória, na busca pela conversão do filho, obteve neste intervalo a conversão do próprio marido, de gênio difícil, de temperamento indomável. Santa Mônica é uma dessas mulheres que sabe o que realmente desejam na sua vida espiritual. É uma dessas mulheres, digamos assim, proféticas, que sabem o que estão fazendo no papel de mãe, que acreditam na extensão deste papel de mãe para além desta vida e que propõem inclusive a eternidade dos filhos. A sua intercessão de 40 anos nos mereceu o grande doutor da Igreja, Santo Agostinho. Nos mereceu verdadeiramente um santo que abalou a estrutura de seu tempo com a sua conversão e mais ainda com o trabalho da sua evangelização, que chega até nós através de escritos que iluminam a nossa caminhada de modo admirável. Por isso, você que é mãe hoje é um dia verdadeiramente especial para a sua reflexão, um dia verdadeiramente notável para que você renove suas esperanças na conversão da sua filha, na conversão do seu filho, na conversão dos seus netos. Porque esta santa se valeu do poder da intercessão e a sua perseverança gerou paciência e a sua paciência suportou os piores momentos do comportamento do marido e do filho, para gerar neles a imagem do amor de Deus que provinha dela. Santo Agostinho se converteu do seu ateísmo, do seu panteísmo, a observar a fidelidade diária de sua mãe a Deus na busca da oração, da leitura do Evangelho, do silêncio, da paciência. O marido também cansou de brigar com ela, diz sua biografia. Ela dizia: quando meu marido grita, eu não grito, quando meu marido briga, eu não brigo, e eu fico calada. E assim os dois não brigam, porque para uma briga é preciso que existam dois que queiram. Para as mulheres que têm outra mentalidade, isso é um absurdo, ela deveria ter brigado. Mas nós estamos falando de uma mulher de Deus, e isso muda tudo. Nós estamos falando de uma mulher conduzida pelo Espírito Santo, e isso muda a geografia das coisas. Não estamos falando de uma subversiva, não estamos falando de uma mulher de mentalidade aberta a tudo. Estamos falando de uma mulher concentrada no infinito de Deus. E por isso mesmo sabia por que o seu silêncio com relação à situação do filho e do marido era proveniente da ação do Espírito Santo na sua alma. Santa Mônica também é modelo de vida de oração. Para todos os que se encontram desanimados, que já abandonaram o caminho da oração, que não conseguem reaver os tesouros da oração, ela era uma mulher de oração constante. Mas tudo isso no meio de muita simplicidade, porque tinha que dar conta de toda a sua vida familiar. Ela é mestra de oração porque é uma oração concentrada no objetivo, não desistente, que não desanima. Sim, é claro, ela teve momentos difíceis. Ela teve momentos verdadeiramente em que a natureza cobrou uma certa resposta às orações dela. Mas ela não se deixou vencer por isso e continuou firme no caminho da oração. Ela foi insistente na graça que queria alcançar. Por isso que ela é modelo das pessoas de oração. Porque quando nós pensamos que a oração é um ato contínuo de comunhão com Deus, nós entendemos Santa Mônica. Quando nós entendemos que a oração não é um momento que eu tiro durante o dia para falar com Deus, mas é que é uma comunicação ininterrupta, não é? Com Deus, eu entendo o papel desta mulher. Para muitos, oração é o terço,
é a hora da misericórdia, é o texto da batalha, é o texto das Santas Chagas. Para muito, vida de oração é o domingo e basta na missa. É um momento que eu faço o sinal da cruz já tombando de sono, e não é. Oração é uma comunhão com Deus o dia inteiro. É um relacionamento com Deus o dia inteiro. Muito mais do que repetição de palavras é pensar nele. Muito mais do que a formatação de frases é estar com ele. É deixar Deus hóspede dentro de mim. Fazer Deus, como dizia Santa Elizabeth da Trindade, meu prisioneiro de amor. É permitir que Deus seja tudo em mim e eu tudo em Deus. Quando a gente pensa numa pessoa de oração, a gente pensa numa pessoa com o texto na mão o dia inteiro. Não, isso é impactante e às vezes chega a ser até assim uma contraprova da fé, não é? A fé é simplicidade. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa numa pessoa 24 horas aos pés do Santíssimo. Nem as monjas de clausura, que têm a obrigação da oração contínua, ficam 24 horas diante do Santíssimo. Elas saem para seus trabalhos, elas saem para as suas obrigações monásticas, elas saem para as suas atividades recreativas dentro do mosteiro. Quando a gente pensa em uma pessoa de oração, talvez venha à nossa mente uma pessoa com a Bíblia no colo o dia inteiro. Não. Uma pessoa de oração está em comunhão com Deus o dia inteiro. Essas coisas que eu falei são momentos específicos de oração, que é muito diferente de uma vida de oração. Você pode estar falando com Deus dirigindo seu carro, conduzindo sua moto. Você pode falar com Deus na fila de um supermercado, de um banco, à espera de uma consulta, no meio do vozerio, da grande balbúrdia, não é? Da vida social que está voltando aos poucos, graças a Deus. Você pode estar pensando e conversando com Deus, olhando para o cenário do mar, de uma floresta, de um campo, de um vale, de uma bela praça, de uma linda rosa. Você pode estar em comunhão com Deus olhando a lua, as estrelas, na sua varanda, no seu quintal. Você pode estar em contemplação com Deus ao observar a beleza do nascer ou do pôr do sol. Sua alma pode estar em profunda comunhão com Deus enquanto se alimenta, toma banho, varre a casa, atende uma pessoa, assina um documento. Quem depende de tudo isso, verdadeiramente, são os reforços espirituais que eu tenho dentro de mim que me faz uma pessoa de oração. Parar para rezar é uma coisa, estar em oração é outra. Parar para rezar são momentos únicos, né? Mas eu posso estar em comunhão com Deus o dia inteiro. Por exemplo, eu rezo 7 vezes durante o dia a liturgia das horas, que são os salmos aprovados pela igreja e as leituras, não é? Esses são momentos gratificantes de oração litúrgica. Mas estar rezando, orando, eu devo estar o dia inteiro? Faz parte da minha vocação contemplativa, de eremita, urbano, de pessoa consagrada que vive aqui fora. E eu que sigo a espiritualidade do Carmelo, da antiga observância, nossos padres carmelitas do deserto nos ensinaram desde sempre que a oração é uma atitude da pessoa diante de Deus. É um querer estar com Deus. É um optar por Deus. Não importa a situação. Não importa as condições de lugar ou tempo. A alma se interliga. Como eu brinquei com vocês outro dia, né? O DDD, descagem direta para Deus. Então hoje nós celebramos Santa Mônica, modelo também de paciência. A paciência que é a ciência da paz. Quanto ela precisou exercer essa virtude com o marido e o filho? E ela foi heróica na paciência. Por quê? Alimentada pela fé, nutrida pela fé. Sempre amparada pelo recurso da fé, ela pôde suportar as grosserias do marido. Ela tinha um marido dificílimo, de um temperamento dificílimo. E ela era a imagem da doçura, não da submissão passiva, como queiram acusar as feministas, mas
de uma paciência que não é o outro que me faz agir desta ou de outra forma. Não é o outro que determina o meu comportamento. Se alguém diz que me odeia, quem decide se isso vai me ferir sou eu. Quem diz que não gosta de mim, quem decide se isso vai ser uma lança que transpasse o meu coração ou não, sou eu. Então o outro não tem nenhum poder sobre mim a não ser que eu conceda, a não ser que eu deixe, a não ser que eu lhe permita. Então Santa Mônica, quando ouvia aquelas agruras, quando ouvia aquelas grosserias do esposo, ela estava concentrada no amor de Deus. E isso, meus irmãos, não é porque foi dado só a ela, isso é concedido a nós se quisermos. Essa abertura aos dons do Espírito Santo está para todos. Não é privilégio. É evidente que ela correspondeu. Quem mais corresponde, mais recebe. Mas Deus quer fazer isso com todos nós. Deus quer dar isso a todos nós. Para você, mulher casada, para você, tia, para você que é responsável por pessoas da família, hoje é um dia de você olhar para Santa Mônica, investigar a sua vida, adquirir seus escritos, ou melhor dizendo, escritos sobre ela, porque é muito simples, não deixou muita coisa não, mas o filho que era doutor da igreja, muito nos deixou, fruto da observância da vida completamente regulada em Deus da própria mãe. E por fim, Santa Mônica é modelo de todas as mães. A tolerância, a paciência, o amor, a mansidão. É possível recomeçar a missão de mãe. Tem muitas mulheres que se sentem fracassadas na missão de mãe. Eu não soube educar, eu não pude educar, eu não consegui. Não, Santa Mônica está aí para dizer a você que é preciso um recomeço como mãe. É possível resgatar a figura verdadeiramente da mãe junto aos filhos e filhas, mesmo na fase adulta. É preciso reverter a história, remodelar o quadro, repintar as figuras. Está aí Santa Mônica. 40 anos rezando pelo filho. Um período que você talvez não conseguiria imaginar, mas não pensemos que Santa Mônica passou 40 anos rezando na ansiedade. Ela passou 40 anos rezando na paciência, na tolerância, na fé e na observância da graça de Deus. Por isso, você que é mãe, avó, tia, madrinha, hoje é o seu dia de você dizer: meu Deus, dai-me o espírito de Santa Mônica. Dai-me a prática de suas virtudes. Dai-me a qualificação de sua fé. Fazei-me reviver na história do hoje o testemunho da mãe de Santo Agostinho. E você vai sentir uma alegria muito grande por ver que a oração reconstrói muralhas. A oração muda cenários. A oração muda situações inevitáveis ou imutáveis. Santa Mônica podia ter se acomodado com o filho panteísta, com o filho ateu, zombador de Deus, blasfemador nato. Cada vez que Agostinho vinha em casa, impropérios contra Deus e contra aquela atitude da mãe, quantas vezes Agostinho surpreendeu Santa Mônica ajoelhada em oração e ali derramou toda a lama interior de preconceitos contra Deus. Sim, porque tudo que é contra Deus é uma lama interior dentro da pessoa, né? Putrefata. Por isso seus atos, seus comportamentos hediondos. E Santa Mônica, ao invés de responder, de querer brigar teologicamente, de querer convencê-lo, o venceu pelo silêncio orante, mas um silêncio operante. Quando o Evangelho diz que Maria guardava todas as coisas no coração, significa o quê? A graça operava os acontecimentos e ela tinha um entendimento do que tinha acontecido. Não era guardar para se maltratar, não era guardar por vitimismo. Maria guardava no coração porque o Espírito Santo ia operando os acontecimentos, assim conosco. Se nós guardarmos muita coisa no coração e não revidarmos, o Espírito Santo vai trabalhando em nós aqueles fatos desagradáveis durante o dia. Eu não respondi, eu não paguei na mesma moeda, eu entreguei ao Espírito Santo para que ele pudesse agir, me libertar, curar e não deixar que aquele mal causasse em mim chagas emocionais.
Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é um dia de alegria. É o dia da mãe de Santo Agostinho. E interessante que a festa dele é vizinho à festa dela, não é? Logo após. Então, assim, nós precisamos nos alegrar que a Santa Igreja Católica tem exemplos. Outro dia, uma pessoa evangélica me questionou por que a igreja canoniza santos? E eu disse, a igreja canoniza santos porque ela tem santos para canonizar. E essa frase não é minha, essa frase é de São João Paulo II. A igreja tem santos para canonizar. Então louvemos a Deus que são ilustres figuras, baluartes da fé, faróis luminosos da igreja, os santos. E hoje esta grande e querida Santa Mônica. Deus abençoe vocês e sobretudo as mães, as avós, as tias, madrinhas. Olha o exemplo aí, Santa Mônica. Não desanime da conversão dos seus amados filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Não é? Não desanime. Essa mulher está aí para mostrar a vocês, eu venci. Vocês também vencerão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Emanuel Maria, comunidade Cristo Dominus.